Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Diálogos de Saúde da Marjan Pharma. Aqui a gente fala sobre saúde, sobre qualidade de vida, dicas importantíssimas, porque a gente acredita que a informação também é um remédio muito poderoso. Nesse episódio, a gente tem duas convidadas muito importantes para um assunto que também é muito importante. A gente vai falar sobre a saúde dos ossos, das articulações, em um momento muito importante da vida da mulher, a menopausa. Para isso, a gente tem aqui a doutora Loreta Canivillo, sobrenome chileno importantíssimo, ginecologista, especialista em menopausa. Bem-vinda, doutora, tudo bem? Muito obrigada. E ao seu lado temos também outra médica, especialista no assunto das articulações, uma ortopedista, doutora Ana Paula Simões, cirurgiã, ortopedista, sabe tudo de joelho, de articulação, de pé, enfim, tem muita informação importante para a gente. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, estou feliz pelo convite e vamos conversar muito para prevenir que essas mulheres, esses homens, as pessoas tenham muita saúde e sem dor nas articulações. Exatamente, eu já faço um convite para você dar o seu like, curtir esse episódio, fazer a inscrição no nosso canal aqui no YouTube e também compartilhar esse episódio e as informações aqui com as pessoas que você sabe que vão usufruir desse manancial aqui de informações interessantes. Bom, tem uma lista imensa de questões ligadas à menopausa. A gente vai dar mais um tique aqui quando a gente fala de articulação, ossos fortes, cartilagens fortes, doutora. Tudo isso fica prejudicado na menopausa? Fica. Porque, primeiro, na menopausa, você tem uma queda do estradiol. E o estradiol, ele rege como o osso é formado. Então, pelo estradiol, a gente tem inibição de um anticorpo, vou falar assim, que ele fica inibido na presença do estradiol. Quando o estradiol cai, esse RANKL, ele é liberado e o osso começa a ser destruído, porque eu vou atrás, vou tirando o cálcio desse osso e o estrogênio, por isso que o homem, né, não tem osteoporose de forma tão absurda como a mulher. Então, o estrogênio ele é responsável por tudo na mulher, desde a insulina, desde o músculo e o osso. E a reposição hormonal feita, principalmente nos primeiros 5 anos, diminui a perda óssea dessa mulher e vai prevenir lá na frente a diminuição do risco de fratura. Porque o problema de perder o osso não é só perder o osso, é a fratura que imobiliza essa mulher, que deixa ela na cama. E tem um índice de óbito, aí a doutora Ana vai falar muito melhor que eu, muito grande. Então, eu tenho uma série de pacientes onde a mulher pode ser salva desse caminho de destruição do osso só com uma reposição hormonal em dose fisiológica, baixa. Você nem precisa fazer doses muito altas para inibir a perda óssea. Antigamente, a gente achava que tinha que dar doses altas e cada vez foi se vendo que mesmo doses bem baixinhas de estradiol previnem essa perda. Mas não é só o hormônio, né? Tem que ter alimentação, tem que ter o cálcio que as pessoas esquecem de fazer, principalmente Atividade física, para mim é obrigatório, é checklist, não tem opção. A gente vai falar aqui de componentes muito importantes para serem colocados na vida de todo dia. A doutora lembrou o cálcio, o magnésio, o ácido, a vitamina D. Tem uma lista grande, a vitamina D3, né, a vitamina K2, uma dupla dinâmica, um tipo de Batman e Robin, né, do auxílio nas articulações. Mas principalmente hoje também nesse episódio a gente vai falar de questões que às vezes se confundem. Osteoporose, osteoartrite, por exemplo. Perfeito. Vamos definir o que é uma coisa e o que é outra, doutora? É uma forma da gente explicar muito fácil que eu uso no consultório. Como se nosso corpo fosse uma casa. As paredes são os ossos, então eles que dão a estrutura, que eles que levantam e sustentam a gente para o dia a dia. E as dobradiças, as articulações, as portinhas são as portas e as janelas. Exatamente, é onde dá o movimento. Então o nosso corpo ele é constituído dessa base óssea, que é formado de cálcio, minerais, que dão a estrutura e força para a nossa casa sustentar. Às vezes a casa, ela fica ali com as paredes mais fracas, ou entra um pouco de infiltração, é a osteoporose. Essa infiltração, às vezes, é quando o osso está com edema. Você sabia que o osso fica inflamado? É o edema ósseo, a famosa canelite. A gente chama de bone bruise, que é o osso que está inflamado. É a infiltração nas nossas paredes. Então, esse osso, ele também enfraquece ao longo do tempo, como uma parede de uma casa, se ela não tiver uma força para se manter estruturada. E as articulações também, se não tiverem fortes,
bem suplementadas, elas acabam também fazendo aquele barulho, crepitação, às vezes não abre direito. As nossas dobradiças. Quando a gente acorda de manhã, tá tudo enferrujado e dolorido, é a nossa dobradiça precisando ali de um suplemento, de fazer ali alguma coisa para ela se movimentar de uma forma adequada. Exatamente. Esses suplementos vão funcionar como um lubrificante que a gente usa nas dobradiças? Exatamente. E é essa a diferença. A osteoporose e essa fraqueza óssea, ela entra na ausência dessa sustentação óssea. E as dobradiças, que são as articulações, entra como dois aspectos. Um, quando ele está inflamado, chama osteoartrite. It de inflamação, é o sufixo, né, da articulação inflamada. A osteoartrose é quando ela está em desgaste, em degeneração. Então, nesse processo, ela pode ou não estar inflamada, mas mesmo assim é uma articulação adoecida. Então, é aí que entram essas suplementações, mas não só a suplementação, como a doutora disse, as reposições hormonais de forma adequada, monitorada por uma boa ginecologista, um fortalecimento muscular, atividade física, né, para a gente ativar essa formação. E é lógico, um bom sono, manejo do estresse, existem todas essas variáveis também, que hoje o mundo está todo pilhado, né, agitado, imediatista, então a gente precisa também ter um manejo dessas outras situações exógenas, né, sociais também. E acho que tem uma coisa importante, que as pessoas hoje em dia, elas comem errado e comem pouco. E a incidência de osteoartrite aumentou em 133% de, acho que era 1920 para cá. Porque as pessoas tomam menos sol, fazem menos atividade, porque antigamente você pegava ônibus, andava a pé, né? Você tinha... E isso também, se você não suplementa, é um fator de risco muito grande, né? E aí, posso só fazer uma pergunta para você? Você sente no consultório que a osteoporose, assim, ela é muito silenciosa, a gente faz diagnóstico através da densitometria, mas que a osteoartrite, ela te avisa antes? Em que momento ela te avisa? Porque as pessoas têm muita dor na articulação. Nas articulações, perfeito. Os primeiros sinais que vão buscar no ortopedista é a dor. É isso que A pessoa não vai preventivamente marcar uma consulta no ortopedista, é sempre através de um ato ali inflamatório, dor, calor, um edema, que é um inchaço, ou uma vermelhidão. Então, ele vai procurar ajuda quando está atrapalhando alguma atividade de vida diária. Então, geralmente abrem os quadros com esse processo inflamatório, que é a IT. A IT em algum lugar, geralmente nas articulações. E aí, na investigação, a gente acaba descobrindo ali uma falência óssea, uma deteriorização de algum tecido, e aí começam essa questão do tratamento. Interessante. E tudo isso pode ser evitado com cuidados na vida de todo dia, como a gente está dizendo, na alimentação, na suplementação de elementos importantes. Queria chamar agora a participação da nossa jornalista Júlia Bandeira com uma informação exatamente referente a isso, para a gente continuar a conversa por aqui. Vamos acompanhar? De acordo com a Fundação Internacional de Osteoporose, países da América Latina, incluindo o Brasil, consomem, em média, menos da metade da quantidade de cálcio recomendada diariamente. Isso representa um risco importante para a saúde óssea ao longo da vida. Cerca de 99% desse mineral está armazenado nos ossos. Quando a ingestão é insuficiente, o organismo precisa mobilizar suas reservas ósseas para manter funções vitais como a contração muscular, a condução nervosa e a coagulação sanguínea. Esse quadro acende um sinal de alerta. Garantir uma ingestão adequada de cálcio é essencial para preservar a densidade óssea e prevenir a fragilidade. Muito bem, informação importante. Olha, assim, o cálcio é vital, né? O cálcio forma os ossos. O cálcio forma os ossos, né? O pico de massa óssea é entre 20 e 25 anos. Então, você tem que fazer a construção ao longo da vida dessa criança e desse adolescente, onde o sol, a vitamina D, a dieta adequada com cálcio vem construindo o osso, porque dali para frente você só vai perder osso. Só que se você vem de uma boa constituição, mesmo que você perca, quando você chega na menopausa, você ainda, comparado com alguém de 20 anos, você não perdeu osso, porque a densitometria, ela compara eu, de 55, com alguém de 20. Se eu perdi muito, eu vou chamar isso de osteoporose. Se eu perdi um pouco, eu vou chamar isso de osteopenia. E essa construção é importante. Só que quando a gente entra na menopausa, é obrigatório. Isso assim, toda vez que a gente dá aula, toda vez que a gente orienta, a suplementação de vitamina D e cálcio,
Hoje em dia, antigamente eu até perguntava e falava para as pessoas, mas como a Ana tinha falado antes, as pessoas não consomem mais leite, queijo e iogurte, que aí vai te dar uma boa biodisponibilidade de cálcio. Então você tem que suplementar o cálcio para que essa pessoa faça essa construção. Aí vou deixar o resto para você falar. Perfeita. Ela faz a base, ela quase levanta a bola para fazer o gol, né? Ou levanta para cortar. Ela resumiu que hoje a população está com medo de tomar os derivados do leite de uma maneira Por geral, quê? porque dá desconforto gastrointestinal, estufa a barriga, algumas pessoas têm intolerância à lactose. Então, hoje tem muita gente que recua sobre o leite e deixa de consumir o cálcio. E os derivados também, leite, queijo, O iogurte. leite sem lactose tem menos cálcio? Na caixinha vem escrito a disponibilidade do cálcio. Então, é um alerta importante para as pessoas que, de fato, sabidamente, têm intolerância à lactose, para prestar atenção na ingestão de cálcio. Perfeito, porque se não atingir a meta, que é 1 grama até 1,5 grama por dia de cálcio, você está em déficit, ou seja, você está tirando ali para a energia vital o cálcio do seu osso. Porque quando entrar na deficiência hormonal, o hormônio já vai tirar o cálcio do seu osso. Então você vai estar em duplo déficit e ainda tem mais um pirim-pim-pim. Os atletas também causam também osteoporose relacionada ao esporte. Porque a energia às vezes falta e ele vai tirar de fonte óssea também para dar energia para o corpo. Então a gente tem ausência de cálcio na dieta, às vezes alteração hormonal e muita atividade física. Osteoporose. Tem gente que tem alergia à lactose, aí não tem conversa. Intolerâncias são níveis que podem ser negociados. Então, alergia à lactose realmente precisa ser tratada de uma outra forma e a Exato. intolerância que tem níveis que podem ser administrados. Mas aí entra a importância da suplementação. A suplementação, a dupla dinâmica que eu falei na abertura do programa, as duas vitaminas, uma ilumina, uma mostra, uma guia, fala, vamos lá no cálcio. Quem não pode consumir de forma alimentar ou tem uma deficiência alimentar, a gente suplementa. Estamos falando da vitamina D3 e da vitamina K2. Elas vão trabalhar o cálcio, vão levar cálcio, vem cá. Exato, O ela caminho ilumina por o aqui. caminho. Ilumina o caminho do É cálcio. isso. Exato, elas são coadjuvantes, elas ajudam o cálcio a entrar no osso para ter aquela formação que se chama osteoblastos. Eles ajudam os osteoblastos a construir os nossos ossos, são iluminadores do caminho. A gente produz essas duas vitaminas, mas elas também ficam prejudicadas na menopausa? Elas diminuem durante a menopausa? É que na menopausa, você já muda tudo, né? Então você envelhece, muda a flora intestinal, muda a forma como você absorve aquilo. A ausência do estrogênio permite, porque o organismo não vai ficar sem cálcio. Eu preciso de cálcio. Então existe um hormônio que é o PTH, que vê se não tem cálcio, ele fala assim, tem que ter cálcio. De onde a gente vai tirar? Do osso. Tem bastante cálcio. Onde nós vamos pôr? No osso. Então, o cálcio rege o PTH, que vai fazendo esse vai e vem. E à medida que eu vou envelhecendo, como eu como menos, porque eu engordo, a mulher faz restrição calórica. Então, ela está mais velha, com menos hormônio, a insulina funciona pior e ela come menos. Então, ela absorve menos cálcio. Então, assim, para mim, vem da alimentação? Vem realmente, Aninha. A gente pega, mas elas não comem. Então, obrigatoriamente, segundo algumas sociedades, a gente tem que fazer 1.000 de cálcio para entre 45 e 65 anos, e acima de 70 anos dá 1,5 grama. A gente tem essas orientações. E suplementar a vitamina D, porque as pessoas não tomam sol. E aí a vitamina D, ela acaba sendo obrigatória. E tem um tipo de cálcio, tem um tipo de cálcio que tem uma absorção melhor, que é o malato. Exato, ele não depende do nosso ácido gástrico. Então, o que acontece? Tem muitas mulheres, e na maioria das pessoas que têm intolerância gastrointestinal, que quando toma um remedinho sente um desconforto, porque ele precisa do ácido para ser absorvido. E o maleato de cálcio, que vem na absorção mais rápida, quando a gente consome esse suplemento, ele vai ser diluído de uma forma não dependente do ácido. Então, ele vai absorver e entrar no nosso corpo, junto com a vitamina D e o cálcio, que eles vão transportar de uma forma mais eficiente para os nossos ossos. E isso é fundamental, porque a vitamina D, a gente também não tem outra fonte senão o sol. Então, muita gente está indoor, né, trabalhando dentro de casa, não sai para fazer atividade física. Então, se também não tiver esse adjuvante, que é a vitamina D junto com o cálcio, vai ficar difícil entrar esse cálcio no osso. A doutora falou de uma indicação de quantidade de suplementação.
Eu queria voltar nesse assunto porque isso causa muitas dúvidas para um público que está nos acompanhando aqui. É Entendi. claro, os médicos entenderam tudo, mas as pessoas falam o quanto é o suficiente, porque também essa superdosagem acaba sendo um problema, né? Existe na sociedade de endócrino, porque eu faço endócrino também, uma discussão, né? Se o excesso de cálcio vai se depositar nas artérias ou não. Até hoje, se eu falar para você que sim ou que não, eu vou mentir, porque nós temos lá um debate que sempre tem um a favor e um contra, a gente nunca chega a solução nenhuma. Mas o que a gente sabe é assim, um copo de leite, iogurte, queijo tem 300 miligramas de cálcio, por isso que são 3 porções de laticínio por dia. A suplementação, quando a gente faz os 1.000, você não vai absorver os 1.000 ou 500 ou 250. Você tem uma biodisponibilidade do quanto você ingere, o quanto aquilo realmente favorece. Então, o carbonato de cálcio, você vai absorver muito menos por causa da disponibilidade. As outras formas foram modificadas para aumentar essa absorção e eu ingerir menos cálcio e ter menos desconforto. Porque um problema que eu tenho no consultório é a aderência. Porque elas falam exatamente isso. Ah, não consigo, fico com muita dor de estômago. Então, você tem que trocar para um cálcio que seja biologicamente favorável e gastricamente tolerável. Importante a gente falar do colágeno, que no intestino, já que a gente está falando de dificuldade de absorção do cálcio, o colágeno tem um papel muito importante. O colágeno tipo 2, ele é específico para ajudar nas articulações e a formação óssea. Então, ele também vai ajudar a formação dessa questão dos osteoclastos e osteoblastos, que existe um desequilíbrio no nosso corpo quando está em déficit dessa questão de ausência de ácido hialurônico, de colágeno. Então, quando a pessoa não consome ou ela não tem nutriente suficiente, ela entra também numa falha de formação da pele, na formação de cartilagem e ósseo. Então, no suplemento, a gente consegue aumentar as taxas dos nossos osteoblastos e ajudam a formação exatamente dos nossos ossos. Está na hora do nosso quadro Mitos e Verdades, onde a gente coloca questões aqui e os especialistas, as especialistas, vão me dizer, isso é mito ou isso é verdade. Olha só, a frase é essa, não importa a fonte, o cálcio do leite, do queijo ou das verduras é sempre o mesmo para o organismo. Isso é mito ou isso é verdade, doutoras? Isso é mito. Queijo, leite e iogurte têm a mesma biodisponibilidade, por causa da gordura do leite e o que ele compõe, tá? Quando você come a verdura, a absorção é muito pequena. E a gente está dizendo o tempo todo aqui da questão da osteoporose, que tem um diagnóstico até complicado muitas vezes, né? O diagnóstico da osteoporose, ele depende de um exame. Exatamente, né? Obrigatório. Faltam diagnósticos, né? Pelo número de mulheres no Brasil, a gente tem um número maior do que o que é notificado com relação à osteoporose. Sim. Primeiro, porque nem todo mundo tem acesso à densitometria óssea, né? Segundo, porque é um exame que precisa ser bem lido. E muitas vezes as pessoas hipertratam, né, com medicações que não deveriam tratar, porque a osteopenia, por exemplo, ela não é tratada com algo para ganhar osso. Bifosfonatos, denosumab e ali para frente. A osteopenia é tratada com cálcio, vitamina D, exercício, tá? E aí você pode suplementar com qualquer outra coisa para melhorar essa biodisponibilidade, essa absorção. Então, a osteopenia é a indicação precisa de fazer a suplementação alimentar que não é feita. A pessoa tem perda óssea, ninguém orienta, ninguém suplementa ou trata com bifosfonato, o que está errado. A menos que seja uma osteopenia de alto risco, tem que falar, né? De diabético ou quem usa corticoide em altas doses. A gente está vendo, então, que a osteoporose ela é subdiagnosticada de uma forma geral, né? E que esses problemas articulares, eles são em toda parte, né? Atingem várias camadas da população em várias idades também, não é, doutoras? A gente foi para as ruas, nossa reportagem foi para as ruas, para ouvir o que as pessoas dizem, o que elas fazem, o que elas falam sobre os cuidados com os ossos e com as articulações. Vamos conferir? Há 14 anos atrás eu tive uma queda e eu quebrei o tornozelo, por isso essa minha deficiência física, né? Eu fiz uma cirurgia,
deu errado, eu tive que fazer outra cirurgia, fiquei com a perna mais curta e tenho placa, parafuso. E aí eu fiz uma artrodese tornozelo. Eu cuido dos meus ossos, eu como bastante cálcio, acho que eu tenho uma alimentação rica em cálcio e eu me movimento, eu procuro caminhar, procuro fazer muitas coisas com exercício físico, assim, eu acho que isso ajuda e eu acho que eu tenho uma família cuja herança genética é de ossos bem duros, bem bons. Eu não sei se faz parte de cuidar dos ossos, né? Mas eu faço bastante caminhada, né? No meu dia a dia, que meu serviço precisa desse movimento meu. Eu tenho artrose bastante agressiva, então eu tomo suplemento para reidratar as juntas, né? Um suplemento que eu acho que ele tem alguma relação com cuidado com os ossos, essa. Então, em relação a isso, é isso daí. A osteoporose e a osteopenia, ela é silenciosa, né? A pessoa às vezes não sabe que tem. O osso se fragiliza, às vezes, e depois a pessoa cai. Então, às vezes, não necessariamente a pessoa cai e quebra. Às vezes, ele tá já com o osso muito frágil. Caiu por causa da fragilidade. Isso acontece com mulher bastante. Sim. E tem uma coisa, né? Você escutou a senhorinha falando assim, eu como cálcio. Mas se você perguntar o que ela come de cálcio, eu garanto para você que não deu o quanto precisa, com certeza. Mas ela disse que ela tem uma genética boa. Tem gente que vem com o osso para dar e vender. Tem gente que eu brinco, pode pular do 12º que você não vai quebrar. Mas são poucas pessoas, né? Não é a maioria da população, porque todo mundo vai ter perda óssea. E depois dos 65 anos, a gente tem uma osteoporose que aí sim vai atingir homens e mulheres. E é uma perda óssea diferente, que já não depende tanto do estrogênio. Aí a Ana pode falar muito melhor que eu sobre isso. Na questão da gênero, né? No caso, homens e mulheres, a gente costuma colocar também a genética no pacote, porque os hormônios, nesse caso, o homem também tem a andropausa. Né? Então, nesse caso, também existe a queda hormonal e vai também influenciar nessa questão óssea. Mas, acima de tudo, a genética, a questão hormonal, existe também algumas doenças e fatores que atingem os ossos, né? Então, a gente tem, dentro da ortopedia, doenças que a gente chama até os ossos de vidro, a osteogênese imperfeita, algumas doenças que acometem os ossos e umas doenças metabólicas que também tiram o cálcio do osso, principalmente da tireoide, algumas doenças do pâncreas. Então, a própria diabetes ou outras doenças metabólicas também tiram ali dos nossos ossos e fragilizam. Então, o médico, de uma maneira geral, a gente precisa investigar o nosso paciente para ver as doenças que podem também tirar esse cálcio do osso, porque o cálcio, ele é fundamental para os nossos músculos, para o nosso movimento. Então, se não tiver essa fonte energética ali para a sobrevivência, a gente também não consegue se locomover. E a gente viu as pessoas falando sobre movimento, caminhadas. Eu sei que as duas doutoras são corredoras. A corrida, o impacto, é fundamental para essa saúde dos ossos também, né? Fundamental. Quando a gente movimenta, eu costumo falar que é igual uma rede, doutora. A rede, quando a gente se deita, ela dá um tranquinho na parede. Então é assim, quando a gente se movimenta, os nossos ossos sofrem tranquinhos ali dos nossos tecidos e estimula a formação de osso. Então, cada vez que você caminha e faz uma atividade de impacto, é a indicação para a formação óssea. Hidroginástica é uma coisa que não ganha osso, por exemplo, porque o impacto é pequeno. Você ir para o espaço, ficar um mês, você volta com a osteoporose, com certeza. Você perde osso, só que é um osso recuperável, porque o mecanismo foi diferente, né? Não foi a perda hormonal. Então, o exercício, o andar faz diferença. Tanto é que um paciente obeso sempre tem mais osso por causa da própria sobrecarga do peso. Mas, ao mesmo tempo, ele perde articulação, né? Exato, sobrecargo, sobrepeso. Isso é importante a gente falar. As pessoas também que têm uma composição corporal que a gente considera com muita porcentagem de gordura. Isso a gente precisa transformar um pouco em músculo, porque é o músculo que vai fazer a ativação óssea a ser ali formada novamente. Então, a gente precisa dos músculos para formar osso e vice-versa. A gente viu também a importância da lubrificação. Tem um senhor que teve um problema, né? Aquele que sofreu a queda e depois, a partir daí, teve outros problemas. Ele usa um suplemento para lubrificar as articulações.
Esse é um papel importante do ácido hialurônico, né? Perfeito. Tem uma participação da jornalista Júlia Bandeira com informações importantes sobre o ácido hialurônico. Queria chamar a participação dela e a gente volta para conversar. Vamos lá? O ácido hialurônico é uma substância naturalmente produzida pelo nosso corpo. Ele está presente na pele, nas articulações e também nos ossos, onde ajuda a manter a estrutura, a lubrificação e a elasticidade dos tecidos. Com o passar dos anos, essa produção diminui. E é aí que começam a aparecer sinais de desgaste, como dor, rigidez e perda de densidade óssea. Estudos recentes mostram que o ácido hialurônico pode ter um papel importante na regeneração óssea, estimulando a formação de novas células e ajudando a proteger as articulações. Mais do que beleza, o ácido hialurônico também é sobre movimento, sustentação e longevidade. Muito bem, ácido hialurônico. Engraçado que a gente falou do ácido hialurônico aqui e também do colágeno. São elementos muito comuns na dermatologia, mas agora a gente está falando da saúde articular. São 2 usos diferentes, doutora? São diferentes. A gente tem o colágeno tipo 1, que a gente fala que é mais para estética. Então, é pele, cabelo, fâneros, unhas. E o tipo 2, que é o nosso, das articulações. E então, ele é de uma forma mais funcional. Isso, o colágeno. O colágeno. É. O ácido hialurônico também. Ele é usado na estética, inclusive nos injetáveis. Na ortopedia, a gente usa o ácido hialurônico de forma oral, para ter uma suplementação nas nossas articulações e também injetável para lubrificar as nossas articulações, igual aquela porta que eu falei enferrujada, a gente joga um olhinho lubrificante ali. Aquele senhor na reportagem fala que usa exatamente nesse sentido. É a suplementação para dar mais alívio. Essa lubrificação vai tirar as dores também? Ele age também como anti-inflamatório. Ele tem uma capacidade ali de ligação com as nossas células para tirar as dores articulares, o ácido hialurônico principalmente. Ele tem essa capacidade de aliviar um pouco as dores, retribuir ali um pouco de líquido sinovial, que é o líquido que lubrifica as nossas articulações para ajudar nessa mobilidade. O que aconteceu com ele é uma sequela factível de acontecer, né? Talvez se ele tivesse mais exercício, uma agilidade melhor, a recuperação fosse mais favorável. Rápida. Tem que estar associado sempre à atividade física. Por isso que nunca é um único fator. Se a pessoa fica sem músculo, não adianta também a articulação estar funcionando, porque ela não vai ser ativada. Então, a musculatura é fundamental. A segunda fala eu achei linda, porque ela falou assim, mas eu associo a atividade física, porque é o músculo que dá o movimento da articulação. Então, quando a gente coloca um ácido hialurônico e um colágeno oral, e essa articulação está funcionando, o músculo precisa ser ativado. Então, a atividade física tem que estar junto sempre. O exercício ele é obrigatório. A hora que se você não se mexer, não levantar, seu cérebro vai falar, você não serve biologicamente. Acho que a senhora fez um resumo maravilhoso de tudo que foi esse episódio. É muito importante isso. A menopausa requer esses cuidados, esses pontos de atenção, a vida saudável, os suplementos, as vitaminas, os nutrientes, a atividade física. Tudo isso é um grande composto, né? É uma grande cesta de cuidados que são tão necessários, né? Sim, então a gente consegue fortalecer, suplementar, ajudar o nosso paciente, e ela lembrou uma das coisas fundamentais, a nossa saúde mental hoje em dia, né? Então, quando a gente faz essas atividades e está com saúde, a gente consegue estar feliz, socializar e a gente ter um propósito. Então, acima de tudo, a gente tem que estar com esse núcleo todo fechado, né? A gente está com 360 cuidando do nosso paciente. Muito bom. Para equilibrar os pratinhos, a gente precisa de uma espinha ereta, uma mente quieta e um coração tranquilo. Perfeito. Fundamental. Queridas, muito obrigado. Foi maravilhoso esse episódio. Mais uma vez, você que acompanhou a gente também, muito obrigado pela companhia. Compartilhe com as pessoas que você sabe que vão usufruir de todas as informações aqui. Espero que vocês voltem outras vezes, que a gente volte a discutir adorei. esse assunto tão importante. Por mim, eu ficava o dia inteiro. Eu também. Até maravilhoso, amanhã de manhã de aprendendo tarde. com ela. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Valeu. viu? Valeu. Muito obrigado também pela sua companhia. Ficamos por aqui, mas também voltamos por aqui em outro episódio do nosso Diálogo de Saúde da Marjan Pharma. Até breve.